Olá, vamos falar um pouco a respeito de captação de recursos. Esse assunto de captação de recursos ele tem ganhado muita importância em função das mudanças que nós vemos acompanhando na conjuntura e na economia brasileira. Era muito comum no passado, quando a gente falava de captação de recursos, associar essa figura de captação à questão dos bancos, que eram os grandes fornecedores de recursos. Mais recentemente, com as mudanças que nós tivemos, tanto do modelo de atuação dos bancos quanto as regras internacionais, temos hoje que entender e até mesmo assimilar novas formas de captação de recursos. E é esse o nosso propósito aqui. Vamos falar um pouquinho de captação de recursos associadas ao mercado de capitais. Para começar a falar de captação de recursos, é muito importante começarmos a entender alguns conceitos básicos. E vamos começar alinhando a questão dos estágios corporativos e alternativas de capitalização. Por quê? Porque em cada etapa da vida da empresa, ela tem necessidades diferentes e ela vai buscar fontes alternativas de captação de recursos. Então, começando a falar um pouco sobre o ciclo de vida de uma empresa, de forma geral, as empresas podem ser classificadas ou agrupadas segundo o seu ciclo de vida. A gente pode agrupá-las em startups, emergentes, expansão e maduras, e para cada ciclo existem fontes de recursos mais adequadas, considerando a sua complexidade e os custos de cada fonte. Quando nós falamos, por exemplo, de startups, é muito importante lembrar que a visão ela é imediata. Por quê? Porque a startup está começando agora, estamos falando de coisas inovadoras, estamos falando de uma série de visões empreendedoras e, por isso, a prioridade, quando buscamos recursos, é garantir a sobrevivência do negócio e atrair pessoas para essa ideia. Então é fundamental entender que nesse primeiro estágio da startup buscamos imediatismo, a sobrevivência e a gestão. A gestão é um fator muito relevante. Comando e decisões concentradas sempre no empreendedor. É um momento onde o empreendedor tem um grande protagonismo, já que nós estamos tirando uma ideia do papel e colocando em prática. Um ponto que não pode ser esquecido, que é muito importante também quando estamos falando nesse primeiro ciclo, é a questão da contabilidade. A contabilidade, lamentavelmente, ela é muitas vezes vista sob o ponto de vista fiscal, esquecendo que é uma ciência, que é um sistema que vai trazer para a gente informações econômico-financeiras da empresa, e vista muito mais sob o ponto de vista fiscal como uma forma de arrecadar tributos. E temos também a questão dos investimentos, que nesse primeiro momento estão concentrados no negócio e as suas atividades fim. Já no segundo momento, a empresa conseguindo crescer, conseguindo avançar do seu primeiro projeto, temos as empresas que a gente classifica como emergentes. Aí a visão, em vez de imediata, passa a ser de curto prazo, as prioridades passam a ser desenvolver o negócio, reter pessoas além de atraí-las, já temos aí uma visão um pouco mais desenvolvida. A gestão, o modelo é mais claro e a gestão compartilhada com poucos profissionais. Eu perco um pouco aquela concentração que eu tinha no empreendedor, no empresário e passo a ter um modelo onde eu começo já a compartilhar e discutir com outros profissionais. A contabilidade, na maioria dos casos, ainda encontra-se naquele primeiro estágio onde ela está mais associada à questão fiscal de arrecadação de tributos. E os investimentos continuam concentrados no negócio, na atividade fim. E o próximo passo na evolução e no ciclo das empresas são as empresas em expansão. Nesse caso, a visão já passa a ser médio prazo, as prioridades é manter o foco no desenvolvimento dos negócios e na retenção de pessoas, com auxílio de uma estratégia clara de longo prazo. Nós começamos a amadurecer um pouco mais. A gestão, o modelo é bem definido, embora pouco formalizado e já conta com algum nível de profissionalização. A contabilidade, já existe um anseio por aumento da transparência, a contabilidade está alinhada à gestão tributária, mas já começa a ter a necessidade de ter auditoria. Auditoria é essa que vai dar um certo conforto quando a gente trata de números, trazendo esses números para uma realidade mais próxima do que seriam as normas e padrões vigentes. Já os investimentos são divididos entre o negócio e as áreas de suporte. Além da área fim, da atividade fim da empresa, temos que preocupar também com as áreas meio, a área de suporte, que são a área de administração, finanças, recursos humanos e tecnologia. E depois, por último, chegamos nas empresas maduras.
As empresas maduras, nós já vamos trabalhar com a visão de longo prazo, as prioridades são consolidar os negócios, já precisamos preocupar um pouco mais com o modelo de governança corporativa, além de buscar reinvenção por meio da inovação no modelo de negócio. A gestão, a operação já está sob controle, a profissionalização e já começamos a ter uma gestão efetiva dos riscos, além de uma formalização do modelo de gestão. A contabilidade, há altos níveis de transparência e uma rotina de auditoria de balanço, a preocupação e atenção com o ambiente regulatório e esforço para fundamentar a explicação do negócio em dados oriundos de demonstrações financeiras, ou seja, as informações são pautadas, são fundamentadas em dados que tiveram origem na contabilidade. Os investimentos, eles começam a seguir a lógica do planejamento estratégico de longo prazo. Com isso, podemos agora associar a questão da evolução da cronologia de financiamento com o ciclo de captação. Então, a primeira etapa que podemos enxergar aqui seria a empresa sozinha. Eu montei a minha empresa, eu estou no meu negócio, nessa circunstância eu invisto o meu capital e aí eu posso ter como possíveis alternativas de financiamento associadas a essa etapa da empresa sozinha, os anjos ou capital semente, que são formas de atração de recursos através de participação no negócio, e o foco do endividamento seria no longo prazo para crescer. Então, dificilmente eu vou buscar recursos para financiar capital de giro. Capital de giro eu invisto com o meu recurso próprio. Essa captação que eu vou fazer nesse primeiro momento é para o longo prazo. Com isso, eu tenho fôlego, eu tenho forma de conseguir mais tempo para poder devolver o recurso para o endividamento. Já o segundo passo que nós podemos dar quando estamos falando de financiamento seria uma empresa associada. Qual que é a diferença da empresa sozinha para a empresa associada? Na empresa sozinha, como o próprio nome diz, eu estou sozinho. Na associada, eu vou buscar algum parceiro, alguém que vai aportar recursos para a minha empresa. Esse parceiro, ele é muito importante porque além de trazer recursos, ele pode trazer uma série de benefícios para a empresa. Então, tomando como exemplo um Venture Capital, um Private Equity, alguma forma de capitalização da empresa com a busca de sócios profissionais, eu vou conseguir trazer, por exemplo, credibilidade, eu vou conseguir trazer tecnologia, eu posso trazer governança. Um exemplo é várias empresas que quando começam a receber um sócio externo, a primeira ideia é sempre trazer consigo a figura do recurso financeiro, mas muito mais do que recurso, ele pode dar acesso à tecnologia, pode dar acesso à questão de governança para a empresa ou até mesmo gestão. Eu já participei de processos, por exemplo, onde a entrada do sócio foi muito importante, porque além de trazer recursos, ela conseguiu identificar que um grande gargalo, um grande dificultador da empresa era a questão da gestão. O empreendedor era uma pessoa que tinha uma visão muito boa, mas ele tinha algumas limitações com relação à parte de gestão. E a entrada do novo sócio possibilitou a discussão da contratação de um administrador ou de um gestor, e esse gestor profissional conseguiu dar transparência e até mesmo dar oportunidade para o empreendedor ficar mais solto e conseguir autonomia para fazer o que ele faz de melhor. Tá? Nessa etapa, normalmente a gente vai buscar recurso através de Venture Capital, que já são fundos de investimento que vão aportar recursos da empresa. Bom, a empresa passando por essa etapa, ela vai seguir e a próxima seria a empresa aberta. Lembrando que não há uma obrigatoriedade de acontecer o que a gente está discutindo aqui. Nós estamos discutindo que a empresa começa sozinha, vai para associada, vai para a empresa aberta. Isso pode ser um processo rápido, pode ser um processo que leva anos, depende muito da evolução e do ciclo dessa empresa. Ao se tornar uma empresa aberta, significa que ela vai abrir capital em bolsa de valores, quer dizer, ela vai abrir capital e as suas ações serão negociadas em bolsa. Nesse caso, nós passamos a ter uma visão completamente da empresa. Ela passa a ser uma empresa com características mais profissionais e, consequentemente, o leque de opções de financiamento aumenta muito. Ela passa a ter um universo de opções de como buscar recursos no mercado de capitais. E aí, nesse caso, começa a surgir, inclusive, a figura do Private Equity, que é um fundo de investimento que vai buscar empresas que já estão
maduras, já estão consolidadas e que querem acessar ao mercado de capitais. No caso da empresa aberta, a minha preocupação será de como criar referência de valor, o profissionalismo e a transparência que eu venho a ter dentro desse processo. E, chegando no último estágio, nós poderíamos dizer que o último estágio seria a corporation. É onde eu não tenho mais a figura da empresa associada ao empreendedor. Eu pulverizo o capital. Pulverizando o capital, eu não tenho mais uma concentração no controle. Com isso, a gestão da empresa passa a ser completamente profissional, sendo contratada pelos acionistas através de um conselho de administração e tendo que entregar resultados e prestar contas anualmente. E aí, anualmente, os gestores vão prestar resultados para o conselho e, prestando informações, o conselho pode aprovar ou reprovar e o gestor pode ou não ter continuidade. Aí as possibilidades são infinitas. Eu já estou trabalhando com o mercado global e, consequentemente, a empresa vai se perpetuar além da figura do fundador. Entendendo um pouco esse processo de estágios pelos quais a empresa passa e entendendo um pouco como que ela faz para captar recursos em cada estágio desse, podemos agora falar um pouco mais sobre captação de recursos em si. Falando da captação de recursos em si, eu tenho que ter muito claro o seguinte: primeira pergunta que eu tenho que me fazer: a empresa está preparada para o crescimento? É muito comum algumas empresas buscarem recursos e não terem muito claro o que será feito com esse recurso. Não ter como crescer, não estar preparada para o crescimento que ela tem que entregar. Então, algumas perguntas são fundamentais para eu poder captar recursos. Não basta simplesmente eu conhecer as fontes e saber captar, eu tenho que entender qual é o impacto disso na empresa. Então, a primeira pergunta é: a minha empresa está preparada para o crescimento? Sim. Se ela está preparada, eu preciso conhecer quais são as melhores fontes de recurso para a minha empresa. Como que essa empresa, entre aspas, poderia estar utilizando esses recursos? E aí vem a terceira pergunta: esses recursos estão disponíveis para mim? Às vezes as melhores fontes de recursos que eu tenho são, por exemplo, através de uma participação de um fundo de investimento internacional, seja através de captação lançando ações. No entanto, a minha empresa ainda não está preparada para isso, então esses recursos podem não estar disponíveis. E por último, e não menos importante, uma pergunta que eu tenho que fazer também é: como acessar essas fontes? Então, resumindo, a minha empresa está preparada para o crescimento? Quais são as melhores fontes de recurso? Quais dessas fontes de recurso que eu identifiquei estão disponíveis para mim? E por último, como acessá-las? Respondendo essas perguntas, eu já tenho que passar para outros aspectos importantes que eu tenho que observar na hora que eu vou captar recursos. Entre eles, a forma de captação, a destinação do capital, quais são as contrapartidas que eu tenho que ter na captação desse recurso, se for uma dívida, o que eu tenho que entregar de colateral, de garantias, como é que vai ser a remuneração do capital, qual é a promessa que eu vou fazer para quem está me dando capital, risco, qual é o risco envolvido nessa história, qual é o tipo de risco que eu estou oferecendo para quem está me fornecendo capital. E, diretamente associado a isso, também o retorno esperado. Quem está colocando recurso na minha empresa, quem está investindo na minha empresa, qual é o retorno que ele pode esperar desse projeto, desse negócio que eu estou oferecendo. Outros fatores que influenciam na escolha das fontes, e são muito relevantes também na hora de discutir, são a maturidade do negócio. Negócios mais maduros são mais fáceis de entender e, sendo mais fáceis de entender, eu consigo captar mais facilmente. Qual é o perfil dos fluxos de caixa do meu projeto? Estou numa etapa onde não tenho menor clareza sobre como que vai ser a devolução através dos fluxos de caixas que eu gero. Isso dificulta um pouco a busca. Então tem que estar muito claro como é que vai ser a geração de caixa daqui para frente para poder definir a melhor fonte para adequar a minha necessidade. Qual é o perfil de endividamento que eu vou trabalhar com ele? Eu vou trabalhar com uma empresa muito endividada, muito alavancada, pouco endividado. Isso depende muito da característica do negócio. Muito mais do que o momento que eu vivencio, é o perfil associado ao negócio com o qual estou trabalhando. Outra coisa importante, outro fator relevante é a questão do rating da empresa. Qual é o grau de risco? Qual é a probabilidade, a possibilidade de haver uma inadimplência, de não serem pagos os recursos? Então é fundamental que a minha empresa tenha uma nota de crédito, uma avaliação de risco, para poder facilitar o acesso às fontes de recursos.
E não menos importante a questão do momento de mercado. Se eu estou no momento onde o mercado está tranquilo, a economia está crescendo, não temos dificuldades políticas, nem pandêmicas e etc., é mais fácil. Mas quando nós estamos passando por momentos de incertezas, de dificuldade na economia, são momentos onde eu tenho que estar mais atento ao tipo de fonte de recurso, porque as fontes não necessariamente estão tão acessíveis quanto eu gostaria que elas estivessem. Bom, daí vem uma importante discussão conceitual que posso estar trabalhando com fontes convencionais e fontes alternativas. O que seriam as fontes convencionais? São aquelas fontes que nós estamos acostumados a lidar associadas a bancos comerciais com linhas tradicionais de crédito. Aí eu vou falar de empréstimos, de desconto de duplicata, de repasses do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, operações de leasing, operações de ACC, ACE, são fontes convencionais com as quais nós já estamos acostumados a lidar com elas. Mas temos também fontes alternativas, que seria através da busca de investidores institucionais, seja através de fundos de pensão, seguradoras, assets, gestoras de ativos, private banks, family offices, vários investidores que têm interesse e necessidade de buscar oportunidade de melhorar o retorno dos seus investimentos. E nada melhor do que um bom projeto de investimento associado a uma boa empresa para conseguir melhorar o recurso ou o retorno desses recursos e, consequentemente, se tornar uma boa fonte alternativa para a captação para as empresas.